Tanto na realidade como na ficção, existem muitos seres bons e maus, mas também existem seres que são simplesmente incompreensíveis, que são altamente loucos e imprevisíveis. Agora você já imaginou uma entidade cósmica com o poder de dobrar a realidade a seu bel prazer e com uma mente humana totalmente distorcida? E é exatamente sobre esse ser que eu quero falar com vocês nesse vídeo. E para saber mais sobre essa terrível entidade, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. A história dessa entidade começou na década de 90, com a morte de um ser humano não anômalo, ou seja, que não apresentava qualquer habilidade sobrenatural, chamado Sam Howell. E após a morte de Howell, uma entidade estranha foi vista saindo de seu túmulo, algo com uma silhueta de luz com pouca forma ou morfologia. E essa luz ficava entre o roxo e o azul, e possuía um brilho muito mais intenso em seu centro. E essa luz em seu centro era mais puxada para o amarelo ou vermelho. Mas infelizmente, a aparência dessa entidade varia muito, sendo quase impossível associar a ele algum padrão. E após essa data, essa entidade passou a ser vista com certa frequência, e foi identificado que ela é capaz de manipular a realidade de forma ilimitada ou quase ilimitada. O fato é que não temos nada capaz de identificar o quão poderosa pode ser a sua manipulação da realidade, mas sabemos que ele é o maior manipulador já encontrado. Tanto que qualquer método conhecido que visa prendê-lo, vencê-lo ou contrariá-lo falha miseravelmente com chance zero de sucesso. Afinal, ele sempre altera a realidade para tornar qualquer plano em algo inútil, e o seu índice de sucesso é de 100%. E portanto, não importa quão forte fisicamente seja um determinado ser, e nem se ele tem coisas semelhantes a poderes mentais ou mágicos, porque tudo isso é irrelevante para essa entidade que foi chamada de SCP-3812. O SCP-3812 diz que ele foi um experimento de uma entidade que ele chama de Ben, que o reviveu com propósitos obscuros e quem sabe por mera curiosidade. E de acordo com esse SCP, o Ben é algo entre a luz e a escuridão, o criador de tudo que existe, dando a entender que é a forma como esse SCP se refere ao Deus. E ao que tudo indica, após se tornar essa entidade, ele se tornou maior do que deveria, sabendo tudo sobre o passado, o presente e o futuro, desde a criação do multiverso até o fim dos tempos. Ele passou a ver o mundo que outrora foi a sua casa como algo irreal, como uma história em quadrinhos escrita por um criador muito poderoso. E tanta informação, com o conhecimento pleno da realidade, sem nenhum tipo de véu ou máscara, foi demais para sua mente que ainda era humana em algum aspecto. E com isso, à medida que o tempo passava, e à medida que ele percebia o quão assombrosa e melancólica era a realidade, o SCP-3812 foi se tornando mais instável mentalmente, se desconectando lentamente da realidade. E esse processo foi se agravando mais e mais com o passar dos anos, e a cada dia que passava, ele se afastava mais de sua humanidade. E chegou ao ponto que ele não conseguia mais interagir de forma apropriada e nem sabia diferenciar sua mente da realidade, porque para ele é tudo a mesma coisa. Afinal, aquilo que está em sua mente se manifesta na realidade. Ele acredita ser o maestro dessa coisa chamada realidade. Ou que talvez ele seja a própria. E vale ressaltar que durante o tempo que esse SCP foi estudado, perceberam traços de esquizofrenia, disforia, transtorno bipolar e transtorno dissociativo, que no caso são múltiplas personalidades, e tudo isso com gravidade extrema e constante, sendo ele incapaz de diferenciar a realidade de seus pensamentos, e ele ainda possui emoções extremas e completamente descontroladas. Então, se ele fosse uma pessoa comum, ele já precisaria de muito cuidado, pois o seu nível emocional se torna um risco para quem o cerca. Mas para piorar ainda mais as coisas, ele é um ser absurdamente poderoso. E sabemos que ele já alterou a realidade a níveis extremos, já tendo provocado um fenômeno apocalíptico aqui na Terra. Mas ao que tudo indica, o próprio desfez as suas ações. Percebe-se também que ele altera a realidade continuamente.
Já que ele não consegue entender a realidade, ele altera ela de forma a diminuir a discrepância entre como ele percebe as coisas e como elas de fato são. E essas mudanças parecem ser subconscientes, o que torna tudo ainda mais perigoso, pois ele não controla. E isso pode indicar que o mundo que vivemos não é exatamente o mundo real. É um mundo completamente alterado e manipulado pelo SCP-3812. Talvez possamos dizer que o mundo nada mais é do que um devaneio desse SCP, e que nós não vivemos e nem conhecemos a verdadeira realidade, se é que existe uma verdadeira realidade. E essa concepção deixa várias perguntas como: será que estamos vivendo numa Matrix do 3812? O que exatamente ao nosso redor está sendo alterado por ele? Como que as coisas seriam se ele não existisse? Ou como as coisas eram antes dele existir? Será que as lembranças que temos dos tempos passados são reais? E outra dúvida que fica é sobre o nível de poder desse SCP. De acordo com ele, atualmente ele já superou o Ben, que na narrativa dele é algo como o Deus absoluto, o criador de tudo. Sendo assim, ele seria o ser mais poderoso do multiverso, e muita gente compra essa ideia como um fato, mas aqui precisamos ponderar algumas coisas. Vamos lembrar que ele é um ser instável mentalmente, que delira, que não sabe diferenciar a realidade das ilusões de sua mente. Então, será que essa história toda é real? Será que esse tal Ben realmente existe, ou é apenas uma criação de sua mente? Mantenha sempre a ideia de que esse SCP é um ser instável. Não tem como garantir que tudo o que ele diz é realmente verdade. E se ele é tão poderoso, por que ele não consegue aumentar o seu estado de consciência para parar de sofrer? Já que ele sempre relata muito sofrimento, e também para viver em harmonia com todo esse conhecimento. E por que ele não cura a si mesmo? E por isso, tudo que é dito pelo SCP-3812 tem que ser levado a sério, mas deve ser igualmente questionado. Mas agora eu queria saber de vocês. Vocês acham que esse SCP é o mais poderoso desse universo? Teria ele superado o Criador? Seria ele mais poderoso do que o Rei Escarlate ou o Guardião? Você acredita na versão dele ou acha que tudo é parte de um devaneio ou uma alucinação? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu vou adorar saber. Também comente que outro SCP você gostaria de ver aqui no canal. E se gostaram desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos lançamentos. Conto demais com o apoio de todos e até a próxima!